uma grande responsabilidade aqui em cima, né, pastora Fabiana? Meu Deus, é algo assim meio sobrenatural. Amém, glória a Deus. Amém, Deus é muito bom. Deus, Ele faz tudo pela gente, amém? Nós aqui muitas das vezes nem não fazemos de tudo por Deus, mas Deus faz de tudo por nós. Ele entregou o seu Filho naquela cruz, por mim e por você, amém? Tenha certeza disso. Você precisa crer, porque Ele é aquele que foi prometido para nos dar uma saída de onde a gente não tinha, amém? E hoje essa palavra que eu venho trazer nessa noite é o complemento, né? Na verdade, ela vem trazendo, ela vem, como é que eu posso dizer, se alinhando uma à outra, né? O pastor Emerson, ele, logo nos primeiros TPLs, ele falou sobre serviços e discipulados, né? Como a gente deve servir na casa do Senhor e tudo mais. O pastor Richard, no mês anterior, falou sobre resgatando a excelência do grupo de crescimento. Você sabe que o grupo de crescimento é uma ferramenta de Deus, que foi colocada em nossas mãos, para que pudéssemos alcançar Castanhal para Jesus. É um instrumento, acredite nisso. Acredite que é um instrumento de Deus. Quando Deus nos dá um instrumento, a gente precisa realmente usá-lo até ele se desgastar. Não é verdade? Nós somos instrumentos de Deus, amém? E hoje a nossa palavra está lá em Hebreus 11. Abram aí as suas Bíblias, em Hebreus 11. E a gente vai falar hoje sobre fé em ação. Fé e ação, agir, amém? Você sabe que tem muitas pessoas que têm fé, que acreditam, mas não faz com que a sua fé possa agir para que alcance algumas outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. A gente precisa disso. A gente precisa nos impulsionar a ter essa ação, a tomar uma direção, a nos impulsionar a agir pela nossa fé e mostrar àqueles que não conhecem a Jesus ainda que a fé é o principal daqueles que servem a Deus, amém? E a palavra do Senhor nos fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, amém? Vamos ler de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se veem. Ninguém compreende isso, meu Deus. Firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que eu ainda não vejo. Você sabe que a nossa fé, ela é fundamentada na rocha, Jesus Cristo. Uma fé com tanto fundamento, que quem está firmado nela, não consegue ser abalado. Por mais que a ventania venha muito forte, por mais que a tempestade venha muito forte, mas essa rocha onde nós somos fundamentados, Jesus Cristo, não vai nos deixar ser abalados. Agora espere em Deus, espere em Jesus, não espere em homens, porque homens são falhos. Jesus não, Jesus é perfeito, Ele é forte, Ele nos provou isso, amém? E você sabe que todo ser humano, ele vive pelo que ele acredita. Alguns acreditam que estamos aqui por um simples acaso. Alguns acreditam que estamos aqui por uma explosão universal. Alguns acreditam até em deuses, em vários deuses, não é verdade? Muitas das vezes, para nós vivermos nessa terra, na verdade a maioria do ser humano, ele precisa de algo para se apoiar, para se firmar, para que ele possa ir à frente, amém? Isso são crenças, você precisa acreditar, ter base naquilo, amém? Mas olhe, em Provérbio 23:7 nos fala: porque como imaginou a sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração
não estará comigo. A gente precisa compreender que onde está firmada a nossa fé, é ali onde nós vamos lutar por ela. Nós sabemos que existe fé para tudo nessa vida, não é verdade? Mas Deus está dizendo que sem a fé, se você não estiver firmado na fé em Jesus Cristo, você pode fazer tudo, mas você não está com Ele. Aqui em Provérbio, porque como o homem imaginou, o homem que eu estou falando aqui é aquele homem que não crê em Deus, aquele homem que não anda nos princípios do Senhor. Assim ele imagina e faz, mas Deus não está com ele. Amém? Mas nós, quem é crente aqui, irmão? Levanta a mão aí, quem é crente? Rapaz, eu vou falar de novo. Quem é crente aí, irmão? Aleluia. Quem crê em Jesus Cristo, Senhor e Salvador? Aleluia. É assim que eu gosto de ver. Mas nós acreditamos realmente em que o Senhor, algo maior, bem maior do que tudo isso, algo maior do que tudo que imaginamos. Nós cremos em um Deus que tem todos os planos firmes para todos nós. Um Deus maravilhoso, um Deus que faz com que a sua palavra nos alimente todos os dias, um Deus que está conosco todos os dias, nos ajudando a perseverar e nos ajudando a caminhar nesse mundo tão difícil de andar com o Senhor. Amém? E em Provérbio, ou em Salmos 20, versículo 7 fala: alguns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. A nossa confiança está em Deus. A nossa confiança não está em coisas. A nossa confiança não está em bens. A nossa confiança está em Deus. Ele é o dono de todas as coisas, amém? Aqui, irmãos, dentro dessa palavra, dentro de Hebreus 11:1, eu tirei 2 princípios bem rapidinho, né? Para que a gente possa compreender o que é uma fé, amém? Como é que eu posso praticar a minha fé? A fé no Senhor. Primeiro, nós precisamos acreditar mesmo que os nossos olhos não vejam. Nós, como servos do Senhor, nós precisamos acreditar naquilo mesmo que nós não vejamos nada, mas nós precisamos acreditar naquilo em que nós precisamos para prosseguir, amém? No verso 1, na parte B, na parte A fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam. O firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, acreditar em alguma coisa que ainda não existe no mundo material. A fé alcança o invisível e torna possível o impossível. Todo milagre, todos os milagres que está escrito na Bíblia, eles são acompanhados de fé, não é verdade? Todos eles. Não existe nenhum milagre que tem na Bíblia que não são acompanhados de fé. Um desses milagres está lá naquela mulher do fluxo de sangue, né? Que está lá em Marcos 5, a partir do verso 25, que fala que aquela mulher gastou tudo que ela tinha. Tudo. Os bens que ela tinha, o dinheiro que ela tinha, ela gastou tudo para tentar se curar de um fluxo de sangue que ela tinha. Ela já tinha 12 anos com aquilo. 12 anos sangrando. E a palavra do Senhor diz que ela não tinha mais opções. Você sabe que às vezes não tem mais opção nenhuma. A gente olha, tenta várias opções na nossa vida. Olha para tudo enquanto é lado, tenta resolver, não consegue. A saída qual é? É Deus, né? A saída é Deus, é buscar Deus. A única maneira que eu posso alcançar a minha cura é Deus, não existe outro. Às vezes gastou o dinheiro, essa mulher gastou o dinheiro dela todo com médicos daquela época. Eu acredito que aquela mulher foi o melhor médico que existia naquela época, mas ela não foi curada. Essa mulher com certeza ouviu falar de Jesus, e ela viu falar de Jesus e soube dos milagres que Jesus estava fazendo. E isso é incrível. Ela acreditou. A única saída é Jesus, não tem outra. O dinheiro não deu certo, as coisas aqui desse mundo não deu certo, então eu vou partir para o lado de Jesus, não tem jeito. Ela creu, ela acreditou e disse: eu só preciso tocar na orla da roupa de Jesus. Eu não preciso falar com ele,
não preciso tocar nele, não preciso chamar a atenção dele, não. Eu só preciso tocar nas suas vestes, que eu vou ser curado. Você vê o tamanho dessa fé, irmão? Nós praticamos essa fé hoje? Praticamos. Hoje nós vimos aqui testemunhos aqui, né? Da irmã Soraya, que ontem eu fiquei emocionado com o testemunho dela. Eu estava lá no GC, quando se multiplicou. E eu fiquei emocionado, eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor, a gente tem visto tantas pessoas dizendo que crê em Deus, que tem fé em Deus, e não alcançam as coisas. Deus tem propósito para tudo nessa vida. Mas esse testemunho realmente, irmã Soraya, eu quero lhe dizer que ela fortaleceu muita gente que estava ali. Muitas pessoas que estavam ali, visitantes, aqueles que nem conheciam, que nem conhecem Jesus, aqueles que estavam desviados, que estavam ali naquele momento, eu tenho certeza que eles foram tocados por Deus. Se você não der um testemunho dos milagres que Deus está fazendo na tua vida, eu quero te dizer que vai morrer em você. E esse milagre que Jesus fez na tua vida, ele não vai edificar outras pessoas e nem vai fortalecer a fé das outras pessoas. Nós precisamos dar o testemunho, como essa mulher do fluxo de sangue. Ela foi curada ao tocar em Jesus Cristo, ao tocar na orla de Jesus. Nós temos também outro cara aqui também, o general Naamã, né? Ele está lá em 2 Reis, no capítulo 5, que fala exatamente isso. Ele era um grande general, um cara que tinha tudo nessa terra que a terra poderia dar para ele. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha tudo, menos saúde. Ele não tinha saúde. E uma escrava estava na casa dele e disse: olha, tem um homem lá em Jerusalém que ele pode realmente te curar de tudo isso aí. Você sabe o que ele pensou? Eu vou levar um monte de coisa para esse cara, que eu vou logo comprar ele, e aí eu saio de lá tranquilo, ele vem me atender e tudo mais. Quando ele chegou, o rei, primeiro ele foi ao rei para mostrar quem era o cara que poderia fazer isso. Você vê que é um cara que não conhecia a Deus. O cara que não conhece a Deus é dessa forma, irmão. Ele só pensa em dinheiro, em poder. Ele não pode olhar a Deus assim como alguém humilde e que ama todas as pessoas. E que ele pode fazer tudo sem precisar pagar nada. Você só precisa entender e dizer: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Só precisa isso, você não precisa de mais nada. Pedir perdão do que você fez de errado. E ele automaticamente foi recebido pelo auxiliar do profeta, né? E ele ficou com raiva, porque, poxa, os reis atendem ele, porque o cara mandou um auxiliar para conversar com ele. Olha, vai lá no rio e mergulha 7 vezes. Estou sendo bem rápido, viu, irmão, para poder não passar muito, não tomar muito tempo, que tem muita coisa ainda. E ele ficou com raiva, ficou aborrecido, não queria mergulhar. E um servo dele disse: olha, se ele tivesse dito algo bem difícil, você teria ido fazer? Teria. Então por que eu faço, você não quer fazer? Ele foi lá e mergulhou. A Bíblia diz que esse homem ficou totalmente curado. A pele dele ficou como se fosse uma pele de criança. Amém? Você vê que são milagres que Deus faz e continua fazendo. O milagre que Deus fez com a irmã da irmã Soraya. Meu Deus, um milagre gigantesco. Se você for pensar o tamanho desse milagre, irmão, é um milagre muito grande. Por quê? Por intermédio de oração, intercessão. Essa é a nossa arma principal. Oração e intercessão. Se um crente não ora pelo seu irmão, não adianta ele orar por ele e pela família dele. Se um crente não orar pelo seu irmão do GC, de um grupo de crescimento que está passando por necessidade, não adianta você orar por ele, por você, pela sua família, pelo seu filho. Porque Deus disse: olha, nós precisamos amar os nossos irmãos. Eu enviei meu filho aí para a terra para morrer por tantas pessoas que nem sequer conhecem ele, nunca viram ele. Eu dei uma opção para a humanidade se salvar. E aí você não quer ir num grupo de crescimento para se juntar com os irmãos em oração?
e os irmãos serem abençoados e receberem uma bênção de Deus, uma cura de Deus. Nós precisamos realmente compreender, nos comprometermos à igreja onde nós nos congregamos. Amém? Segundo ponto, precisamos visualizar mesmo sem enxergar. Você sabe que a fé, você começa a orar. Eu tenho fé de que amanhã vai ser um dia bom. Mas você tem poder sobre esse dia de amanhã? Eu não tenho, ninguém tem. Não é verdade? Mas você tem fé. Você já enxerga aquilo que você quer para amanhã. Você já começa a visualizar pela tua fé. Amém? Precisamos visualizar mesmo sem enxergar. Em Hebreus 11, na parte B, do verso 1, fala: e a prova das coisas que não se veem. Todos nós sabemos que nem sempre as coisas vão acontecer de acordo com nossos planos. Mas tudo isso tem uma explicação bíblica. Está lá em Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos nós fazemos planos. Isso faz parte do nosso cotidiano. É normal, nós fazemos planos para trabalhar. É normal fazermos planos para estar fazendo algo no dia de amanhã. Isso é normal. Mas os nossos planos, que vão concretizar sobre a nossa vida, e precisamos acreditar, crer nisso, é os planos de Deus sobre nós no dia de amanhã. Amém? É isso que a gente precisa compreender. Entender de que amanhã, o amanhã é de Deus. Mas não significa que eu não posso fazer nenhum plano para o dia de amanhã e colocar aos pés do Senhor. Amém? Mas quando dissemos sim para Jesus, os nossos planos não têm valor. Os planos de Deus é que estão sobre a nossa vida. Amém? Aleluia. Mas olha, todos os planos que fazemos, e muitas pessoas ficam aborrecidas com isso. Faz um plano tão bem feitinho, tão calculado, e aí não dá certo. Às vezes a pessoa fica aborrecida com Deus. Por que deu errado? Eu fiz tudo certinho, orei, jejuei, né? Quero te dizer que Deus tem o poder para aprovar e desaprovar tudo que pode acontecer em nossas vidas. Todos os planos que fizemos, Deus tem poder para desfazer. Amém? E dentro desse texto aqui, fala muito sobre os heróis da fé. Os heróis da fé. E a nossa fé, ela precisa ser baseada, nós precisamos aprender com esses homens que viveram aquilo em que eles tiveram fé, mas eles não viram acontecer na vida deles. Mas até hoje fala para nós e nos fortalece. Em Hebreus 11, fala exatamente desses homens. Eu não vou falar todos aqui, mas eu vou começar falando aqui de Abraão. Abraão, ele foi chamado do meio da parentela dele. Deus disse: olha, vai para a terra em que eu te mandar. Deus não deu nenhuma bússola para ele, Deus não deu nada para ele. Ele só saiu com a sua família, com o seu povo e com as suas coisas. Ele acreditou em uma promessa em que Deus tinha dado a vida dele, que Deus tinha dado para ele, que ele seria pai de nações, que ele seria pai de reis. E eu começo a pensar, porque eu não tenho tantos planos gigantescos dessa forma. Mas Abraão, ele vivia bem, ele tinha as coisas dele, ele tinha a casa dele, ele tinha os animais empregados, ele vivia bem, ele não precisaria fazer aquilo, não. Mas você vê o pensamento que aquele cara tinha. Eu quero, se Deus me deu essa direção, eu vou. Porque eu quero coisa maior do que tudo isso. Eu não quero bens materiais. Na verdade é que eu quero deixar um legado para minha família, para meus familiares, para as pessoas que me conheceram. É isso que eu quero. Talvez para Abraão isso não fosse tão importante. Mas o que eu acredito é que ele hoje,
por ter tomado essa decisão de seguir a Deus, pela fé, naquilo em que ele não viu, ele se tornou o pai da fé. Hoje nós cremos em Deus, hoje nós andamos com o Senhor, porque Abraão é um grande exemplo para a nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Temos também Isaac, né? Temos Isaac, pela fé abençoou Jacó, Esaú, e no tocante às coisas futuras, pela fé temos também Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José, e de José adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Você sabe que esses homens de alguma forma são algo que a gente pode se segurar e acreditar de que Deus está conosco, irmãos. Não é verdade? Amém? São homens que fazem com que a nossa fé se impulsione cada vez mais. E eu pergunto para vocês, nós estamos sendo dessa forma também para a nossa geração? Estão aí, irmãos, nossos grupos de crescimento. E eu às vezes vou visitar um grupo de crescimento, eu vejo o povo tão triste, mole, chega dessa forma, olha aqui, ó. Meu Deus. O líder chega, meu Deus, passei o dia trabalhando, mas estou aqui, irmão, estou cansado, quase eu não vinha. Quem quer liderar, irmão, me diz? Quem quer liderar um GC dessa forma? Quem quer estar no GC dessa forma? Você precisa ser um líder que seja exemplo, um homem e uma mulher que vai fazer aquilo para Deus, vai fazer aquela reunião para Deus, que vai fazer aquela reunião que vai alcançar as pessoas, e aquela reunião, mesmo você cansado, você está ali com prazer, porque fazer a obra de Deus é prazer, é alegria, é ter Deus no nosso coração, e poder e querer abençoar as pessoas. É isso que Deus quer. Deus não quer ninguém forçado não, irmão. Quando Deus mandou Abraão, quem foi que disse que Deus obrigou Abraão? Não obrigou não. Deus disse, vai para onde você... Mas Abraão poderia dizer, rapaz, eu não vou não, estou bem aqui. Pronto. Mas ele foi. Você está obedecendo à voz de Deus? Jesus disse, ide pregar o Evangelho. Ide pregar o Evangelho. Esse mandamento é para todos, não é só para pastor, não é só para líderes, não é somente para membros de célula. É para todos, todos, todos. Esse mandamento é para todos aqueles que conhecem a Jesus e foram alcançados pela fé. Esse é o mandamento, ide pregar o Evangelho. Não sei pregar o Evangelho, Jesus fez algo na minha vida, e por isso eu estou aqui para te dizer que Jesus te ama. Só precisa disso. O Espírito de Deus é que vai convencer. Aqui não tem nenhum homem ou mulher que possa convencer alguém, não tem nenhum, mas eu acredito no Espírito que está em você. Ele vai transformar a vida das pessoas. Esses dias eu fui no grupo de crescimento visitar, meu irmão, o cara na maior simplicidade dele, meu Deus do céu, aquilo eu quase me convertia de novo. Eu falei errado. Eu quase aceitava Jesus de novo, rapaz, porque o cara na simplicidade dele falou sobre o alicerce, rapaz. Eu fiquei olhando aquilo, meu Deus do céu, eu nunca ouvi isso em púlpito de igreja, nunca ouvi isso em lugar nenhum. Você sabe que pessoas que estavam ali, que viviam na droga, que viviam prostituindo, meu Deus do céu, os caras ficavam olhando e diziam, meu Deus, com a simplicidade, Deus vai te capacitar, irmão. Não tenha medo de ser líder, não tenha medo de falar de Jesus, não tenha medo. Esses homens são principais, mas nós precisamos continuar. Nós somos homens e mulheres de Deus, que estamos aqui para proclamar o Evangelho do Senhor, para transformar a cidade de Castanhal, até mesmo o Brasil. Aleluia, aleluia. Nós somos homens e mulheres, vamos ficar na história da cidade de Castanhal.
Deus vai olhar para a gente e dizer: olha, aquele povo ali converteu, transformou muitas pessoas. Hoje nós moramos na cidade de Castanhal, podemos sentar na porta de casa, não tem ninguém que venha nos assaltar. Eu vejo isso pela fé, irmãos, eu vejo isso pela fé. Eu vejo isso em morar numa cidade que eu posso, os olhos humanos podem dizer assim, isso é impossível, mas eu vejo isso pela fé. Uma cidade de Castanhal totalmente transformada, pessoas que conhecem a Jesus, e que você pode sentar na porta da tua casa e brincar ali, sem medo de ninguém tocar em você e fazer mal para você. Você sabe que esses dias eu ouvi um testemunho, meu Deus, aquilo foi, me deixou assim, poxa, tu é um pastor, cara, se constranger com uma coisa dessa. Camarada, um repórter perguntou a um judeu, ele perguntou assim: por que que o mal está prevalecendo tanto no mundo? Ele chegou e disse: você sabe o que é escuridão? O repórter disse: sei. Escuridão onde não tem claridade nenhuma. Não, escuridão é a ausência de luz. Se existe escuridão, é porque existe uma ausência de luz. Não é cor, não é nada, é a ausência de luz. A mesma coisa, se existe o mal, é a ausência do bem, mas não significa que não existe o bem. O mal hoje se expressa muito mais do que o bem, não significa que não exista o bem, porque hoje as pessoas ruins se apresentam muito mais do que as pessoas de bem, porque as pessoas de bem estão caladas, com medo de falar a verdade e o que é correto. Se eu for perguntar a cada uma das pessoas que estão aqui, todas elas sabem o que é certo, mas na hora de um debate entre o mal e o bem, será se você vai realmente dizer que está errado você criar um filho sem dizer para ele quem ele é, sem dar uma identidade para ele? Se você chegar diante da mídia hoje, você vai preso. A ausência do bem. Se o bem se expressar, eu tenho certeza que o mal não vai ficar. A palavra do Senhor diz que contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Não vai prevalecer, irmão. Acredite nisso. Pela fé. Pela fé. E fazendo dessa fé uma ação na sua vida, você precisa agir. Dizer: olha, eu vou fazer isso porque Jesus mandou eu fazer. Jesus mandou eu te dizer que Ele te ama e a salvação está nele. Você precisa fazer isso. Jesus, você precisa dizer: irmão, eu te amo porque você é um homossexual. Eu te amo, mas eu não vou compactuar com os desejos carnais que você tem. O que você precisa é olhar para Deus acima de todas as coisas, acima até dos teus desejos naturais. É isso que a gente precisa compreender. Nós precisamos nos expressar, irmão. Nós precisamos expressar Deus na cidade de Castanhal. Nós precisamos expressar Deus para os nossos vizinhos. É isso que a gente precisa fazer. Amém? E eu não vou falar de outros, porque na verdade nós conhecemos todos eles. Amém? Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. E eu pergunto: como estamos pondo em ação tudo que temos aprendido nos treinamentos, nos TPLs aqui? Eu sei que a maioria que está aqui são líderes, né? Líderes em treinamento. Mas eu pergunto, na última quarta-feira do mês, irmãos, aqueles que não são líderes, aqueles que não estão em GC, aqueles que estão nos visitando, fiquem em paz. Receba essa palavra como uma palavra vindo da boca de Deus. Não se constranja em nome de Jesus, tá bom? Não se constrange em nome de Jesus, mas receba essa palavra que eu vou lhe dizer hoje. Receba essas perguntas e guarde no seu coração. O que você tem aprendido nos treinamentos pastorais de líderes aqui? Você tem colocado realmente em ação aquilo que você tem aprendido? Não é? Você tem realmente colocado em ação? Lá no seu GC? Porque se você só está ouvindo e não tem colocado isso em ação,
meu Deus, nós vamos ficar muito tristes, eu vou ficar triste, o pastor Richard vai ficar triste, pastor Emerson, pastor Eber, vamos ficar muito tristes, porque a vontade que a gente quer é que vocês fluam, é que vocês cheguem a um patamar muito maior do que o nosso, muito maior, porque aqui, o nosso olhar é para que você aprenda a cada dia, e faça com que a palavra de Deus seja um exemplo para as pessoas aí nas ruas, nas ruas de Castanhal, amém? E qual o resultado que estamos obtendo com este treinamento? Eu queria que você respondesse para você mesmo. Nós temos manifestado a nossa fé, colocando elas em ação, colocando elas em prática. Nós temos realmente feito isso? Você sabe que, às vezes você chega no GC, o líder diz, rapaz, pastor, o meu GC está diminuindo a cada dia, as pessoas não estão indo para o GC, as pessoas estão deixando de ir para o GC, sabe, pastor? E eu não sei o que eu faço. E eu sempre digo, meu irmão, vai orar. Você como líder, você precisa orar, você precisa jejuar, e você precisa interceder. O que a palavra de Deus diz? Que se você pedir a Deus, Ele vai te mandar. Então, se você orar e dizer assim, olha, Senhor, envia trabalhadores. Envia trabalhadores para a tua seara. Senhor, pela minha visão de fé, eu tenho visto esse campo dessa rua aqui todinho, olha, tudo bem verdinho, tudo bem madurinho, né? Tudo bem madurinho, pronto para ser colhido. Amém? Pela minha fé, eu estou vendo na minha rua, onde eu moro, tem eu e tem um outro pastor e tem a minha tia que é serva do Senhor, né? Então só são 5 casas na minha rua. Tem lá um do canto que não acredita em Deus e o outro do canto é japonês que acredita em Buda. Eu todas as vezes que eu vou orar, eu vejo aquelas pessoas rendidas aos pés do Senhor. Você sabe por quê? Porque eu sirvo um Deus do impossível. Ele faz aquilo que eu não posso fazer, mas Ele precisa ver eu tendo fé e colocando ela em ação. Eu preciso enxergar aonde os meus olhos não vejam. É assim meio contraditório. Eu preciso enxergar aquilo que eu não vejo, mas é por meio da fé é que nós vamos alcançar essas pessoas, amém? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu fico muito alegre, né, por hoje, esses ministérios da igreja têm realmente crescido, né, pastor Emerson? Tem realmente crescido. As pessoas realmente têm visto e têm aprendido, né, o que fazer na obra de Deus. Se você está aqui nessa noite e não sabe ainda o que fazer, eu te digo com sinceridade, só há uma maneira: orar a Deus. Deus, eu quero ajudar na tua obra. Por isso, Deus, me diz o que eu posso fazer naquele lugar, porque é ali que eu estou sendo alimentado espiritualmente. Então é ali que eu quero gastar o meu tempo. Eu quero ser como uma árvore frutífera. Eu quero ser como uma árvore que tem uma raiz bem profunda e que ela não seja abalada por nenhum vento de doutrina. É ali onde eu quero estar, alicerçado naquele lugar. É ali onde eu quero que a minha família conheça Jesus. Eu tenho 15 anos, 16 anos convertido. Eu me converti quando eu era o pastor anterior do pastor Eber. E eu estou aqui. Eu acho que a minha raiz está bem profunda. Acho que a minha raiz está bem profunda. Porque cada dia que passa, eu amo mais esse lugar. Eu amo mais a palavra de Deus. Eu tenho sido mais bem alicerçado. A cada dia, por mais, irmãos, que os dias possam passar cheios de tribulação, cheios de coisas para resolver, mas eu quero te dizer, seja plantado em um lugar e dê frutos. Se você está aqui, participe de um grupo de crescimento e cresça, leva o evangelho. Nós precisamos compreender, irmãos, que a nossa visão é ganhar almas para Jesus. A nossa visão é apresentar Jesus.
Esse é o nosso trabalho. E é nos grupos de crescimento onde nós vamos alcançar mais as pessoas. Se eu for perguntar a cada um daqueles que estão aqui, dar um testemunho que se converteu em um grupo de crescimento, ou na verdade uma célula, que é, né? Outras igrejas colocam nome, então cada igreja tem o seu, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas vão dizer: eu fui alcançado por um GC, por um grupo de crescimento. Se você foi alcançado, por que não levar também esse alcance às pessoas que ainda não conhecem a Jesus? As pessoas que você ama. Olha, irmãos, em um GC, em um grupo de crescimento, é tudo informal, não é como no culto, amém? Não é como no culto. Então lá você pode falar da palavra de Deus livremente. O que você não sabe, você vai aprender. Então nossos grupos de crescimento, tanto ele te ensina, como dá um crescimento e um amadurecimento. E como também evangeliza aqueles que precisam ouvir de Deus. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus. Em Hebreus 11:6 fala: ora, a fé sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Aqueles que têm fé, aqueles que se aproximam de Deus, precisam realmente ter uma fé imbatível. Amém? Feche os seus olhos. Ore a Deus. Fale para Deus: Deus, me dá uma direção. Aleluia. Te adoramos, Jesus. O Senhor Deus deu uma direção a cada um desses heróis da fé. E tem dado direção ao seu povo em toda a face da terra. Eu tenho a certeza de que se você orar nesse momento, pedindo uma direção de Deus, Ele vai te dar. O que eu posso fazer, pastor, para me tornar um membro de um grupo de crescimento? O que eu posso fazer, pastor, para também contribuir com a evangelização da cidade de Castanhal? O que eu posso fazer, Senhor? Me dê uma direção, Pai. Eu sou teu servo, e o que mais nós queremos, Senhor, é ver pessoas te conhecendo, Senhor, é testemunhar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, o quão o Senhor tem sido misericordioso conosco, Senhor, o quão o Senhor tem sido, Deus, bom conosco, mesmo sequer não merecendo, mas o Senhor derramou sobre a nossa vida a graça, algo imerecido. Nós não merecíamos, Senhor, essa graça. Nós não merecíamos, Senhor, ser ministros do Senhor na terra. Nós não merecíamos, Senhor, ser reis na terra, pregando o teu evangelho, levando a palavra de Deus àqueles que realmente precisam. Eu sei, Deus, que tem muitas pessoas que estão aqui, Senhor, precisando, Pai, de uma palavra, Senhor, precisando, Deus, de um direcionamento do Senhor. Pai, Deus, mediante essa palavra, Senhor Jesus, conforta esse coração, fortalece, Deus, a sua fé, Senhor. Deus, que essa fé seja fortalecida aqui, Deus, com os testemunhos, tanto da palavra de Deus, como os testemunhos, Senhor, dos nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, alcança, Senhor, aqueles que ainda estão perdidos, Senhor. Alcança, Deus, Senhor, usa, Deus, esse instrumento maravilhoso, Senhor, como os grupos de crescimento, Pai, para alcançar aqueles que estão precisando de uma palavra de amor, de uma palavra de carinho, de uma palavra de paz, Senhor.
Oh Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que aquilo que eu pedi em teu nome, Senhor, o Senhor nos daria. Por isso, Deus, nós te pedimos aqui como igreja nessa noite, Senhor. Nós precisamos, Senhor, do teu agir em nossa vida. Retira de nós, Senhor, tudo aquilo, Deus, que não pertence ao Senhor, tudo aquilo, Deus, que nos prejudica, Senhor, de ter um relacionamento contigo, Deus. E nos ajuda, Senhor, a amar aqueles que estão perdidos, amar aqueles, Deus, que precisam do teu amor, amar a Deus, aqueles, Deus, que precisam, Senhor, do teu suporte, da tua alegria, Senhor, nos seus corações. Quantas pessoas, Deus, estão perdidas as suas vidas, quantas pessoas, Deus, têm tirado a sua vida, Senhor, por estar tão vazias, Senhor. E nós te pedimos perdão, Senhor, por ser igreja do Senhor na terra, não levar a palavra a esses que estão se perdendo, Senhor. Tem misericórdia, Deus, das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, misericórdia, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor,